Ok. Eu chamo a isto ensaio sobre a maluqueira. Eu rio-me, mas o assunto é sério e o rir nem sempre quer dizer que tenha piada. Ah, o rir até pode ser, uma boa parte das vezes, um sinónimo de ansiedade. Nós devemos olhar de forma mais atenta para o riso. Porque o choro, nós fomos habituados a ver que o choro, pronto, tem uma dor, não sei o quê. Podia ser medricas, não sei o quê, ou podia ser uma coisa séria, não sei quantos. Mas nós identificamos o choro como, pronto, algo que está mal, alguém vai ajudar. Ao longo dos tempos, vejo este padrão que as pessoas tendem a sorrir mais, mas não um sorriso verdadeiro. Ou é um sorriso que dá uma certa dopamina, talvez, oxitocina, não sei. Um, mas que cobre algo muito escuro, algo muito tenebroso, algo muito complexo, triste, grave e perigoso. Um, eu não sei quando é que surgiu estes tipos de testes de personalidade. Um, por exemplo, o Myers-Briggs. Mas eu noto que hoje em dia nós devemos ter mais atenção a certos tipos de personalidade e certas posturas. O riso é uma delas e as personalidades devemos observar bem naquilo que eu tenho sensibilidade as pessoas IN. Ou talvez até as pessoas I, de introversão, introvertidos. Porquê? Porque os introvertidos, por sua natureza, são pessoas fechadas. São pessoas que não vão iniciar uma conversa, muito provavelmente. E mesmo até que se inicie, que haja uma conversa, vai demorar até estabelecer um nível razoável de confiança que permita à pessoa falar. Ou seja, vai estar sempre dentro da sua bolha. Sempre no sentido até passar esse threshold. Agora, eu não sou nenhum psicólogo, não sou neurologista, não tenho nenhuma formação nessas áreas. Mas eu sinto que a personalidade, uma parte, vem de algum lado, digamos, genético, digamos assim, até pode ser por forma da estrutura, da formação do cérebro e por aí fora, mas por outra, vem muito e é muito moldada, eu acho que até é a maior parte, das vivências com as quais nos relacionamos, as quais experienciamos. Inicialmente, família. Seguidamente, amigos. Amigos de escola, primária, secundária, universidade. Terceiro, colegas de trabalho. E, no modo geral, digamos assim, a sociedade. As pessoas que nós vemos no dia a dia, as notícias que nos interagem. E isso molda a nossa personalidade, a meu ver. No meu caso, eu sou um INFJ-T. Isto é um teste que se faz com cerca de 100 perguntas em que avalia as respostas que é dada em certas situações. Por exemplo, o que é que fazem em situações de conflito, o que é que gosta de fazer nos hobbies, o que é que, de que forma é que age em certas circunstâncias. E tem uma graduação de 1 a 5, sendo um pouco provável, muito pouco provável, o outro pouco provável, o outro nem frio nem quente, um, muito provável e muito provável. Pronto.
E isso vai definindo o tipo de personalidade que a pessoa tem. Eu acredito também que possa haver mutação de personalidades. Por exemplo, se nós estivermos num ambiente que nos é inóspito, que houve muito abuso emocional e por aí fora, não conseguimos desenvolver a nossa confiança. Mas com o passar do tempo vamos criando as nossas barreiras, limitações, vamos impondo-nos, vamos crescendo e chegamos a um nível de estabilidade, a nossa personalidade muda. Eu acredito que a nossa personalidade muda. Não quer dizer que aconteça com toda a gente, não quer dizer que essa mutação aconteça com toda a gente. Eu só estou a falar naquilo que experiencio. E nós no dia a dia somos muito focados, digamos assim, porque é um bem essencial, digamos assim, é o que nos permite ter tudo no dinheiro. E quando nós temos liberdade financeira, nós sentimos que, afinal, não há limites. Se nós tivermos uma boa quantidade de dinheiro, nós podemos, olha, posso comprar uma casa, posso comprar um carro, posso ir dar uma volta, posso apanhar um avião, ir para outro país, posso conhecer outras culturas, mas também há a perspectiva de posso comprar livros, posso fazer cursos, posso aprender outras coisas. E é esse trabalho, é essa digestão que nos vai dando competências que nos permitem ter uma visão mais ampla do mundo, de quem somos e de quem nos rodeia. Agora, isto é tudo muito bonito quando uma pessoa morre por suicídio, etc. Todos virem dizer: epá, se eu soubesse, etc. É um bocado hipócrita. Peço desculpa. Eu sei que há sentimentos puros de que realmente sentem um pesar, sem dúvida, mas é um bocado hipócrita. Porque a pessoa... As relações interpessoais, a riqueza das emoções, a conta bancária e emocional, aumenta, vai crescendo da mesma forma que se aumenta quando se está, por exemplo, a cuidar das nossas finanças pessoais. Nós não podemos esperar ficarmos ricos do dia para a noite. Nós não podemos esperar que vamos conhecer uma pessoa do dia para a noite, que vamos ter a confiança que uma pessoa vai nos dizer: epá, eu estou mesmo mal, vamos pensar em suicidar. Ninguém vai dizer isso. Voltemos à parte da bolha. As coisas vão sendo construídas. E ou nós investimos no nosso pior, ou nós investimos no nosso melhor. Esta vida é lixada. Esta vida é lixada. Porquê? Porque nós todos temos vivências e vivemos de bases, digamos assim, diferentes. E temos experiências diferentes, temos experiências de vida, mas nós vivemos sempre dentro da nossa bolha. Enquanto uns tiveram boas notas na escola, porque havia uma família estável, havia boa nutrição e etc., outros não tiveram isso. E nós temos logo um sistema discriminatório a nível educativo que vai dizer: tu não és bom, tu és insatisfaz, tu és mau, tens de reprovar, tens de repetir para fazer de novo. Qual é o impacto que isto tem? É que vai valorizar quem tem boas condições e não vai realmente ajudar quem tem más condições. Isto vem ainda mais de trás. É de quem é que deve ter filhos ou não. Porque se o objetivo do ato sexual for o prazer e daí surgir uma criança, e se não houver a maturidade dos pais para os educar, vai surgir dali um fruto que não vai ter capacidade de perceber o que é ser filho, o que é ser pai, o que é amar e por aí fora. Reparem, se uma pessoa, e isto acontece muito na cauda, digamos assim, nos filhos mais novos, filhos e filhas mais novos, os pais, quando têm o primeiro filho, dão-lhes na cabeça até dizer chega, quase lhe tiram a cabeça do sítio. Mas no segundo já não tiram. No terceiro já são muito mais calmos. E no quarto, vá, diverte. Eu sei que isto vai correr bem, por isso nós já estamos tão fartos e já temos o peso da idade em cima de nós que nós estamos a cagar para o acontecer.
A situação é que há um mais desapego. Não é um desapego, digamos assim, intencional. É um desapego porque já não conseguem ter a mesma capacidade de presença, de cuidado, de atenção como tinham antes. Se é que antes tiveram. Isto é, num âmbito são extremamente conservadores, noutro âmbito são extremamente liberais. E isso leva a ambientes diferentes. Se nós tivermos um ambiente muito conservador, rígido, cheio de regras e bloqueios, etc., nós vamos criar uma pessoa que é uma flor de estufa. Sempre a duvidar das suas capacidades, com a síndrome de impostor. Se nós formos extremamente liberais, etc., nós vamos criar um pequeno ditador. Arrogante, com a porcaria da mania que sabe tudo. Pode fazer tudo o que quiser. Obviamente, a chave, como sempre, está no status quo, no equilíbrio, no meio. E isto não é só na vertente dos pais, mas vamos focar nesse aspecto. Há regras que têm de ser feitas. Há objetivos que os pais querem que os filhos atinjam. Mas também há objetivos que os filhos querem que os pais atinjam. O objetivo não é facilitar tudo aos filhos. Nem o objetivo é complicar tudo aos filhos. Tem de haver um meio termo. Se lutou e se esforçou, há que valorizar. Se está com uma preguiça, etc., há que penalizar. Mas há que perceber se essa preguiça é procrastinação ou se é preguiça mesmo. Porque uma coisa é preguiça porque tem as condições todas e, para que eu vou fazer as coisas? Já tenho tudo. Outra coisa é procrastinar. Não. Eu sei que tenho de fazer isso, mas agora não. Não agora. Mais daqui a bocadinho. Vou ver um filme, não sei o quê. Isso são indícios bastante simples de ansiedade. Em que a pessoa está-se a confortar, a dar dopamina, o seu cérebro está a libertar dopamina, para combater a ansiedade. Em que vai puxando as tarefas mais para trás. Depois, quando tem de fazer estas tarefas, faz a 5.000 a hora, sob pressão, etc., sob stress, e aí as coisas começam a correr mal. Porquê? Porque isto começa a fazer-se na escola, depois vai para o trabalho, depois aumenta a cuidado, depois não tem exercício físico, não tem boa alimentação, etc., não tem os bons padrões de sono. Chega à idade mais adulta, aos 30 anos, tem um AVC. O puto tem um AVC, ele era tão jovem, o que é que se passou, Não é daquele tipo, logo naquele momento, foi ao longo de anos a fazer as coisas. O problema é que as pessoas não pensam com cuidado o que é que cada coisa que se faz vai implicar. Assim como, por exemplo, nos filmes que aparecem, nos cinemas, e por acaso, principalmente a minha mãe tinha muito cuidado com isto. Quando dizia para maiores de 12, para maiores de 16, para maiores de 18, não se deve levar os jovens a esses filmes. Mas hoje em dia, eles podem ver tudo na internet, eles podem ver tudo não sei o quê, eles até veem jogos que são mais não sei o quê. Está bem. É bloquear, é restringir. Nesse aspecto devem-se restringir. Porquê? E não é só restringir por restringir, é explicar porque é que não devem fazer isso. E vou passar essa explicação por aqui. Quando há digamos, o fruto proibido é o mais desejado. E quando há uma proibição, se nós não tivermos bem a noção de porque é que essa proibição existe, nós vamos querer ir atrás dessa proibição. Nós só deixamos de tocar no fogo, quando somos pequenos, quando tocamos no fogo e nos queimamos. E depois passamos para aí 2 horas a chorar porque o dedo está a arder. E dói porque, fica a doer durante ainda um bom tempo. O problema é que, nas situações que nos dão prazer e não são necessariamente boas para nós, nós não temos a noção que são más para nós. Só vamos ter noção muito a longo prazo. Isto são vícios, são adições. O vício ao jogo, o vício ao tabaco, o vício às drogas, o vício ao álcool, o vício ao sexo, são coisas que só nos apercebemos, se é que nos apercebemos, muito mais à frente, quando vemos que isso nos limita a nossa vida. Nós temos, por exemplo, a nível do álcool, nós temos uma lógica de que para socializar é preciso álcool, porque nos desinibe. Mas alcoólico não é aquela pessoa que fica bêbado. Alcoólico já é considerado a partir do momento em que bebe cerca de 7 copos
e não é cheios, copos tipo, vá, digamos, bebe um quarto de uma garrafa todos os dias. Um quarto de uma garrafa. Ou seja, um cálice. Bebe todos os dias. E pode ser só ao almoço, ou só ao jantar, ou então às vezes até ao almoço e ao jantar, sempre. Se fizer isso, só 7 vezes, a partir de 7 vezes, já está a condicionar o corpo para que haja uma divisão celular de má qualidade, que leva em grande parte a desenvolvimento de cancro, e por outro lado, o álcool, per si, nem é preciso grandes quantidades, leva a uma deterioração da capacidade de memorização. Isto é, se nós fazemos algo e bebemos álcool, nós não vamos recordar aquele momento tão bem. Porque as sinapses estão bloqueadas a esse acesso. O que nós devemos ter em conta é que nós devemos ser mais analíticos, mais lógicos do que é que certas coisas nos levam e a que pontos nos levam. Por exemplo, pegando no álcool, se não bebes quando és jovem, quando estás na faculdade, etc., epá, és nerd, epá, estás fora do clube, epá, não és fixe, pá. E o fixe agora já não é fixe, já não é cool, já não é swag, agora é drip. E qualquer dia vamos mudar o dicionário para outra coisa qualquer. E isso cria um impacto na pessoa que a sociedade e os amigos estão ali a dizer on the spotlight, vamos pô-lo de fora. Agora, quando se põe uma pessoa de fora, só há duas coisas. Ou a pessoa vê-se como um outsider e vai por maus caminhos e tenta reforçar, encontrar a sua tribo e reforçar uma certa atitude que até pode ser negativa e pode encontrar o seu poder, digamos assim, em marginalização. Até pode encontrar, por exemplo, eu não sou cool aqui, eu não sou bem recebido aqui. Tudo bem, não há problema. Eu vou beber uma vodka, eu vou começar a tomar drogas leves, depois drogas médias, depois drogas pesadas. E depois vê-se que há ali um unbalance, um desequilíbrio. Ou então, que é o caminho mais difícil, consciencializa-se e aprende o que é que está à sua volta. E pode perceber que o solo é mau, o meio em que está é mau, e tem de ir para um meio muito mais útil, e também ter uma capacidade de doutrina. Agora, isso é das coisas mais difíceis de fazer, e não é do dia para a noite. Leva tempo. Por outro lado, voltando aos filmes, quando os jovens começam a ver certos conteúdos, certas coisas que vêm já das conversas dos colegas, porque os outros colegas viram, ou porque os outros colegas fizeram, começam a ver o filme, tem ali umas cenas mais intensas e não sei o quê, começam a replicar. Ou a querer saber mais. Porque o ser humano é muito curioso. O nosso cérebro é muito curioso. Pode ser curioso para aquilo que não deve. Porque foi treinado para tal. Depois, tem os jogos. Os jogos são muito explícitos. Têm armas, têm muito detalhe gráfico de disparar, de matar, de assaltar, de por aí fora. Muita violência gratuita. E nos filmes, a mesma coisa, mas também tem o lado carnal. Pronto. E isso tudo, depois indo para filmes maiores 18, etc., isso tudo vai acumulando e vai fazer um pequeno ponto de inflexão. Que é aquele ponto, aquela fasquia, já não é o limite máximo. Vai mais para cima. E até onde é que eu posso ir? Até onde é que eu sinto prazer de desafio? E aí começam a ter relações sexuais muito mais cedo. Aos 14 anos, aos 16 anos, por aí. E vão querendo mais coisas que sejam fora, digamos assim, do espectro do normal. Porque quanto mais fora, isso é o que vai espicaçando mais aquela vontade de
Eu quero perceber até onde é que é os limites. Porque o normal já toda a gente testou. Agora o normal é ser anormal. Eu se andar na rua com uma mesa na cabeça e umas ventoinhas multicolor, pá, vão dizer que eu sou um visionário. Pronto. E se eu começar a utilizar certos padrões de linguagem e ter certa validação social e etc., na social media, etc., vão começar a acreditar naquilo que eu digo. O que não faz sentido nenhum. A opinião é uma coisa sem preço. E deve estar baseada, associada àquilo que realmente é concreto e real. Não é aquilo que... Epá, é diferente. Não. O ser diferente não... O ser diferente não é... Não é das coisas mais eficazes ou eficientes, digamos assim. O ser diferente, nós notamos que, epá, para ser disruptivo, para ser inovador, há que ser diferente. Mas a diferença está naquilo que as massas não querem aceitar. Digamos, porque é que Einstein deu-se extremamente bem na física teórica? Porque durante muitos anos a física experimental só estava a ser aceite e a ser utilizada pelos nazis e por aí fora. Tudo o que fosse física teórica era considerado física de segunda. Que não interessava, porque é teoria. É teoria. Agora, quando se começa... E foi aí que surgiu grandes revelações. Quando se começa a perceber que há conceitos de física teórica que depois podem ser aplicados e criar algo de diferente, como foi o caso da bomba atómica, aí viu-se o poder da física teórica. E agora toda a gente, pronto, já há muito tempo, física teórica. E muito provavelmente o novo Einstein não vai vir de física teórica. E provavelmente nem vai vir de física em si. Vai vir de outra área qualquer, mas numa perspectiva experimental. Ou então, se nesse meio não é muito comum se é muito comum a parte experimental, se calhar vai ser pela via teórica. Se calhar vai ser bioengenharia teórica, por exemplo, ou biofísica, em que nós conseguimos perceber como é que, por exemplo, a nível quântico funciona o nosso ADN. E pode vir daí alguma revelação que nós não percepcionamos já de imediato. Tendo a ver um Einstein que consiga perceber isso, ou então um modelo neuronal que consiga entender essas correlações. Ou um processo, digamos assim, um algoritmo quântico que permita explicar porque é que acontece dessa forma ou outras possíveis formas de existência. Ou seja, quando nós falhamos na parte da educação, na parte de criar regras, de estabelecer princípios, arquétipos mentais para o nosso desenvolvimento de ser humano, nós estamos a fazer com que as coisas fiquem muito instáveis. E nem se compreendam. As pessoas não se compreendam entre si, nem as pessoas compreendam a si mesmas. Voltando então à parte do suicídio e por aí fora. Uma pessoa introvertida tende a ser, muitas das vezes, muito observador. E há coisas que vão doer, há coisas que não vão doer, há coisas que vão gostar, mas vão sempre absorver, como uma esponja. E como uma esponja também vão chegar ao ponto limite de absorção, em que já não podem absorver mais. E isto, digamos, não é somente, e não estou a dizer que era o caso destas situações, mas eu estou aqui a expandir-me para um espectro ainda mais amplo, não só no caso do Luís, mas no caso do Pedro, no caso do Chester, no caso do Chris Cornell.
em que o que se nota é que com a evolução dos tempos, com esta dinâmica muito rápida de mudança, à qual nem nos conseguimos adaptar, é preciso calma. É preciso um travão para não ir a todo o gás. E nós estamos a fazer tantas mudanças na sociedade, nós estamos a passar por guerras, pandemias, nós estamos a passar por manifestações e completa disrupção do que era o paradigma de séculos, em que fomos criados a respeitar a família, em que fomos criados a saber o que era o sacrifício, a dar o nosso tempo. Porque eu acredito que isto, no fundo, é um resultado do que é o amor. O que é o amor? O amor pode-se definir uma coisa, é atenção. E se não se dá atenção, não se dá amor. Se não se dá atenção às coisas, se as coisas são levadas levianamente, se as coisas são levadas sem a cuidado, é porque não importa. É importante dizermos no dia-a-dia, todos os dias, olha, como é que correu o teu dia? Epá, sabes, nos primeiros dias vai ser, tudo bem e tal. Mas com o passar do tempo, nós já vamos perguntando isto várias vezes, vamos ter confiança para abrir o jogo e vamos dizer, olha, eu nunca te disse isto, mas eu não me sinto a mesma pessoa que era antes. Eu agora, com mais estabilidade, olho para a vida e vejo que fiz certas escolhas que eu já não me sinto da mesma forma. Eu queria que as coisas fossem melhores. Eu gostaria que os meus filhos crescessem num ambiente mais calmo, mais na moda antiga, digamos assim. Ou então houve algo que eu nunca te disse, que eu queria dizer, ou simplesmente o trabalho. Há muita coisa para fazer, etc. Mas geralmente não é só um ponto, são várias coisas. Normalmente, voltando aqui a um bocado atrás, quando nós olhamos para aquilo que nos aflige, geralmente são sintomas, não são o problema principal. E os problemas principais, a raiz, pode vir de algo de muito atrás, que como não foi digerido, que como nunca foi trabalhado, foi criando um problema, que depois se envolveu noutro problema, que depois se envolveu num problema ainda maior. E, por exemplo, não estou aqui a especular, simplesmente. Não estou a dizer que é ou não é uma coisa. Os introvertidos, quando chegam a uma parte em que se conseguem mostrar à sociedade e conseguem contribuir de forma colossal, que foi o caso do Tuneca, que foi o caso dos Linkin Park, que foi o caso dos Audioslave, que foi o caso das várias novelas que o Pedro fez. Nós temos, e isto nos atores, nos artistas, é mais complicado, nós temos de perceber dois pontos. Uma coisa é, uma parte do personagem fica em nós e uma parte de nós fica no personagem. Pronto. Segundo ponto é que nós, em perspectiva de artistas, estabelecemos a passagem de uma mensagem. E quando passamos uma mensagem, nós estamos numa visão, numa frame, que é específica daquele tempo, daquele momento, daquilo que nós sentíamos naquela altura. Mas que com o tempo nós vamos ganhando maturidade, vamos aprendendo e vamos vendo as coisas de forma diferente, e depois temos filhos, netos e por aí fora, e vamos percebendo outras dinâmicas. Temos noção de que, se calhar aquilo que eu fiz, se calhar aquela mensagem que eu passei naquela altura é que levou a este episódio geral, na sociedade. Digamos um exemplo, o Tuneca. O Tuneca era um menino traquina, rebelde,
que gostava de gozar com o professor e fazer piadas e ser o porreiro. Era o Toneca, era o Traquina. Mas isso vinha de uma perspectiva em que o ambiente era muito pesado, educativamente, e criavam-se ali piadas para criar uma certa empatia. Mas isto é quem vê na perspectiva de maturidade. Quem não passou por essa parte, por essas dores, não consegue compreender isso, porque não passou, não tem sensibilidade desse assunto. É a mesma coisa que nós vemos hoje em dia nas ruas de Lisboa, e nós tomamos as ruas de Lisboa por garantido. Porque nós não soubemos, as gerações vivas hoje em dia, não sabem qual foi a dor, qual foi o esforço, quantos anos, quantas gerações é que levaram a reconstruir toda a Baixa. A reconstruir toda a zona do Castelo, a reconstruir toda a zona de Belém e por aí fora. Não têm essa percepção. E como não têm essa percepção, como não têm essa dor, como também não pensaram sobre o assunto, não respeitam. E então vê-se pessoas a mijar em locais históricos. Vê-se pessoas a fazerem, a denegrirem o peso cultural, o esforço cultural que foi colocado e dizem que usurpam, fazem o que chamam de cultural appropriation para dizer que aquilo foi mau. Mas quando é algo que lhes beneficia, não é cultural appropriation, é inclusiveness. É inclusivo. Devemos ser inclusivos. Mas se não for para o bem, já não é bem inclusivo, já é cultural appropriation. É nestas dinâmicas que nós temos de ter muita congruência naquilo que dizemos e defendemos. Porque nós não podemos estar sempre a lutar por direitos se nós não sabemos sequer quais são os nossos deveres. E podem considerar isto conservador, etc. Mas é pura e simplesmente o status quo. É o status quo, é o equilíbrio, é o bare minimum. Eu, se olhar, por exemplo, para Adam Smith, as escritas que foram feitas de Adam Smith sobre a riqueza das nações, foi baseado, uma grande obra económica que foi baseada, e provavelmente grande parte dos portugueses não sabe, mas pronto, foi baseada nos descobrimentos portugueses, nos comércios, na mudança do comércio para um ambiente capitalista provocado pelos descobrimentos portugueses. Nós vemos que o capitalismo realmente permitia ao pobre tornar-se rico e ao rico tornar-se pobre. Porque é elementar na perspectiva de esforço. Eu, se me esforço, eu, se atribuo valor, eu recebo de volta aquilo que eu coloquei. E até posso receber mais. Que é isso que o capitalismo permite. Eu, se olhar para Karl Marx, eu, se perceber, se eu ler aquilo com o contexto, sem a perspectiva bias de esquerda ou direita, etc., eu percebo que o Karl Marx tem tremenda razão no que diz. O marxismo fez todo o sentido quando foi criado. Porquê? Havia exploração infantil, as crianças trabalhavam em minas de carvão, trabalhavam em fábricas de carvão, as crianças e os adultos e as mulheres não tinham horários de trabalho, trabalhavam até não poder mais, não havia ido ao médico, não havia cá vistoria de condições de trabalho. Por exemplo, no caso da criação da CUF, no Barreiro, as fábricas, as pessoas trabalhavam lá porque não tinham mais onde trabalhar. E vinham de grandes distâncias do sul do país para trabalhar lá, porque queriam trabalho, porque queriam dinheiro, porque sabiam que dava dinheiro. Mas as condições para fazer o amoníaco e etc. eram deploráveis. Aquilo, até os médicos tinham medo de lá ir. E há vários documentários que enunciam isso. Por isso, quando surgiu o marxismo, fez todo o sentido. Agora, se me dizem que o marxismo faz sentido, epá, vamos lá ter calma. Existe
quando as coisas são bem feitas, atenção, quando as coisas são bem feitas, existe contratos. Existe férias, descanso. Existe horas máximas e mínimas de trabalho. Existe uma data de check-ups das condições de trabalho, de médico de saúde, laboral, médico de trabalho ou saúde de trabalho, por aí fora. Existe subsídio de férias e de verão. Isto são condições ótimas, são trabalhos bons. Pode-se não receber muito. Há uma taxa de uma carga de impostos, uma carga fiscal enorme, sem dúvida, em Portugal. Mas há um concreto. Agora, se me disserem, se puserem o hotspot do marxismo sobre, há faltas de condições na permissão em subcontratação. Então, há empresas, grandes nomes que andam aí na rua, na calha, que são elitistas, que são inovadoras, etc. E depois contratam uma empresa para subcontratar, que depois subcontratam uma empresa para subcontratar. E depois o empregado trabalha para uma empresa que depois recebe meios informáticos de outra e depois vai trabalhar para outra. E considera-se como trabalhador da outra, mas recebe por outro lado e recebe recibos verdes. Isto fica tudo deturpado. E aí entra uma parte que já não é capitalismo, de Adam Smith. É um capitalismo novo que foi crescendo, que é o capitalismo tóxico. O capitalismo tóxico é aquele em que é greedy, em que o objetivo é, eu quero pagar o menos e ganhar o máximo. E isso não faz sentido nenhum. Não faz sentido nenhum utilizar a perspectiva, o palavreado de branding, para dizer que tem mais valor. Para que é que uma camisa de marca vale 90 euros e a mesma camisa sem a marca vale 10 euros? Nem isso. Isso devia ser proibido. Mas já há os designers, já há o registro de propriedade intelectual e etc. Tudo bem. Façam o que quiserem. Mas pelo menos instruam as pessoas que é uma burrice autêntica a nível económico, é um disparate e não tem nada a ver com status social, estar a gastar numa coisa que não faz nada mais do que só ser mais caro. É isto que devem incutir. E uma sociedade que incuta isso na educação é fundamental. Qual é o problema? Qual é o problema? É que se impusermos esta cultura, esta doutrina, vem logo o grande poder do mundial, que é a América, dizer que, tu és comunista, tu és anticapitalista, tu és não sei o quê. Não tem nada a ver com isto. Eu provavelmente sou dos mais capitalistas que existe. Agora, se eu olho para o Uncle Sam e para os seus associados, em que o objetivo é sugar as riquezas de todo o mundo, sem grande esforço, só para dizer que é branding, eu posso comprar o branding, por exemplo, do Elon Musk, que faz foguetões para ir para a Lua e para Marte. Tudo aí, tudo bem. Tesla, ok. Carros elétricos, etc. Mas, por favor, tenham cuidado com as baterias de lítio. Agora, Nike, Adidas, ténis, para que é tão caro? Os Easy? Para que é essa treta? Isso dá para ver os números de Euromilhões? Não faz sentido. Tendo em conta tudo isto que se falou, e muito do que vivemos atualmente, volto a dizer, na minha opinião, é falta de atenção. É falta de amor. Porque hoje em dia nós somos constantemente hijacked. Nós pagamos com atenção. Pay attention. We pay with attention. E nós temos a televisão, nós temos os mídias, nós temos as notícias, nós temos os sites noticiosos, nós temos as redes sociais, etc., que estão sempre a lutar por roubar a nossa atenção. Para fazer uma coisa. Tornar-nos mais reativos, tornar-nos mais emotivos e tornar-nos mais consumistas. É simplesmente isto. Porque o consumo, no novo padrão do capitalismo, o novo testamento do capitalismo, baseia-se em a compra é sempre emotiva. As pessoas só compram por emoção. A casa é a compra mais emotiva e menos racional.
E vendem isto como se fosse a coisa mais bonita de se dizer. Epá, acordem para a vida. Acordem para a vida. Leiam livros. Eduquem-se. As compras, a grande parte das compras realmente são emotivas. Mas se nós pensarmos, se nós tivermos sempre um botão perto de nós a dizer: se eu não comprar isto, morro. Pá, 90% das questões vai ser um redondo não. Não mata ninguém. Não mata ninguém. Vocês estão super bem. Epá, eu preciso deste casaco, deste casaco. Qual precisas o quê, pá? Tens ali um casaco bem bom ainda para se usar no armário, pá. Epá, preciso de um novo PC. Qual quê, pá? Tens um bom PC. Se queres melhor, vai à biblioteca. Epá, mas eu preciso comprar livros. Qual quê? Vai à biblioteca, tens lá o livro. Epá, mas eu queria viajar. Epá, não viajas para longe, viajas para perto. Já foste dar uma volta ao quarteirão para conheceres onde é que moras? Se calhar até tens uma paisagem interessante que nunca pensaste que seria possível. Quantas vezes é que já visitaste os museus? Perto de ti. Palácios, castelos. É nisto que nós temos de focar. É nisto que nós temos de dar atenção. Agora, o capitalismo tem uma força tremenda que é no povo. E a liberal-democracia é uma faca de duas pontas. Tanto dá para a liberal-democracia em que o que conta é o povo e o povo quer o que a América quer, tanto dá a liberal-democracia que o povo não quer saber da América ou das culturas americanas, das Kardashians e whatever, e foca-se em, ok, pá, nós temos de trabalhar, nós temos de ter as nossas coisas. E começamos realmente a fazer aquilo que é importante. Pá, se nós queremos melhores condições de vida, etc., nós temos de nos esforçar para perceber como é que conseguimos chegar lá. E como é que se consegue fazer isso? Aprendendo. Meus caros, não é preciso nenhum cérebro gigantesco nem nada. É um livro de cada vez, ler. Se não compreende, fala com alguém que compreenda. Envia um mail ao autor. Vai aos fóruns de livros e vê quem leu o livro e quem comentou. Fala com essas pessoas, percebe o que é que aquele livro quer passar essencialmente. Se tu queres uma melhor alimentação, pá, um terreno, cultiva. Ah, mas eu não tenho terreno. Cultiva num pequeno vaso. Ah, mas eu não tenho dinheiro. Vai trabalhar. De alguma forma, epá, nem que seja a lavar o chão. Pá, qualquer coisa. Qualquer coisa. Aproveita quando estás a viver com os teus pais que estão a pagar as coisas para ter uma boa alimentação. Se não é suficiente, pá, fala com a paróquia, fala com alguma instituição, etc., que forneça-te alimento. Porque uma coisa importante de ter em conta, que também afeta muito a parte emocional, é o tipo de alimentação que nós temos. Nós consideramos que se a pessoa come todos os dias, não passa fome. Pode não passar fome. Pode até ter energia, etc. Mas está a passar fome nutritiva. Epá, isto agora parece uma buzzword. Vamos lá explicar o que é uma fome nutritiva. É uma fome que falha em ter a capacidade essencial de nutrientes. Isto é, se nós tivermos uma boa alimentação com frutos secos, com carne, peixe, com massas, com fruta, com legumes, sopa, prato principal, uma sobremesa que seja fruta, por exemplo, alguns lanches, etc., alguns hidratos de carbono, por aí fora, etc. Isso é uma alimentação robusta. Uma alimentação que não é robusta é aquela que não tem frutos secos. Grande parte das pessoas não come frutos secos. Essencialmente, amêndoa, uvas passas e nozes são extremamente importantes. Dão extremamente importância, têm extremamente importância para a parte emocional, para a parte intelectual. Não só a retenção de conhecimentos, mas essencialmente ser mais estável, ter menos ansiedade, não ser tão reativo. A parte de hidratação, não beber água em quantidade suficiente,
A parte de exercício físico é essencial para relaxar a mente e cansar o corpo. E se não se fizer estas coisas, as pessoas vão andar, vão ter alimentação, sim, sem dúvida. Vão ter hidratos de carbono, vão engordar, vão ter problemas de colesterol e etc. Vão ter os tais AVCs. Mas não têm a elasticidade cerebral para conseguir captar novos conhecimentos. E, associado a isso, ainda vão fumar, que só faz bem, e ainda vão beber álcool. Ou seja, até podem aprender qualquer coisa, mas bebem o álcool e esquecem. E depois têm os maus hábitos, etc. Vai ser um cocktail explosivo para depois, passados uns anos, terem cancro, etc. Ou demência e por aí fora. E vão dizer, epá, fosga-se, pá. Deus existe. Epá, Deus não faria isto. Epá, não foi Deus que pôs a comida na mesa, não foi Deus que pôs a comida na boca, foste tu. Deus disse, olha, tens aqui livros, tens aqui isto, o que é que tu queres? Queres andar com os teus colegas que têm a puta da mania que sabem tudo? Tudo bem. Go get it. Corre pelos teus sonhos. Depois não critiques os teus pesadelos. Nós temos de ser bom senso. Bom senso. Agora, claro, vai haver sempre alguém que eu não concordo com o que este áudio diz, eu não concordo, não sei o quê. Estou-me a cagar. Isto é a perspectiva que eu fui percebendo e analisando. E vejo que há coisas boas que se fez nestes anos e há coisas péssimas que se estão a fazer cada vez pior mais para a frente. Um caso simples. E isto é controverso para algumas mentes brilhantes. Alterações climáticas. Sem dúvida, estão a existir. Sem dúvida. Sem dúvida. Até aí estamos de acordo. As temperaturas estão a aumentar. Cada vez há mais terremotos, cada vez há mais incêndios, cada vez há um aumento de temperatura global. Sem dúvida. Agora, dizer que é somente pela ação humana, eu tenho as minhas dúvidas. Tenho as minhas dúvidas porquê? Até pode ser. Mas nós estamos a considerar que o Sol e que a Terra e que o polo magnético e que todos esses fatores são estáticos? Se nós formos para os escritos, se nós formos ver o que é que diziam há 2000 anos atrás, etc., os escritos falavam, os egípcios já falavam que havia anos de extrema seca, em que não durava meses, não durava um ano, às vezes durava uma década. Já viram que é 10 anos com pestes, com seca severa, com falta de alimentação? É isso que nós estamos a enfrentar. Nós agora temos a noção é que, acho eu, que não são deuses. São ciclos normais. Também não é o eclipse que vai fazer um milagre, não sei o quê. São o movimento dos astros normal. E o planeta, o ecossistema em que vivemos, vai se adaptando às coisas que vão acontecendo. Quer internas, quer externas. E o Sol é a mesma coisa. E se o Sol começa a ter grandes projeções, tempestades solares, obviamente a Terra não está aqui há um dia, nem só há 2000 anos. Está há milhões de anos. E o interior, a parte metálica, digamos assim, em que tem um grande efeito magnético, pode estar a sofrer grandes mudanças. E o que nós temos de perceber é que, se calhar nós não devíamos considerar a Terra como a única situação onde isto aconteceu. Se calhar nós viemos, os nossos antepassados não vieram diretamente, foi da Terra e Adão e Eva e não sei o quê. Não, se calhar até vieram de Mercúrio ou Vênus. Só que, na altura, imaginemos, há uns milhões de anos, o Sol era mais pequeno e até talvez Mercúrio fosse habitável. Só que, se calhar fizeram asneira ou não evoluíram
o suficiente, ou até evoluíram o suficiente, e viram que Mercúrio ia desaparecer, e saltaram fora de Mercúrio e foram para Vênus. Vênus, se calhar criaram as coisas bem e tal, só que depois houve os efeitos de estufa, etc. Começou a ficar super quente, etc. E nós vemos que Vênus tem uma atmosfera, o que o torna mais quente ainda que Mercúrio. E então, se calhar, mandaram-se de Vênus para cá. E demorou tempo, anos, não sei o quê, e na Terra surgiu vida. E agora nós estamos aqui neste ponto. E se calhar o ponto normal disto tudo é nós irmos para Marte e seguir em frente. Provavelmente acontece algo catastrófico e os sobreviventes em Marte dizem, olha, vamos agir como deuses. Somos os únicos sobreviventes. Olha, vamos dizer aqui que nós somos os donos disto tudo e eles vão nos respeitar e nós estamos de tecnologia. A tecnologia vai parecer demasiado para eles. De resto não há aqui grande coisa. Desamerdem-se. E pronto, e surge uma nova civilização. Agora, o que é importante ter em conta? É que nós não podemos decorar soluções, nós não podemos tentar ser diferente só pela razão de ser diferente. Não faz sentido nenhum. Se nós queremos boas condições para o futuro, nós temos de nos esforçar para criá-las. E nós temos de sair da nossa zona de conforto. Nós não podemos utilizar o caminho de menor esforço. E do género, olha, eu não sou bom nisto e pronto. Nem culpabilizam se é a parte familiar, se é os professores explicam bem, se o professor tem realmente jeito para estar a ser professor, etc. E escolhem o caminho de menor esforço. Por exemplo, acabam no nono ano. Pensa, não tenho assim grande capacidade, vou para o curso profissional. Não quer dizer que os cursos profissionais sejam fáceis. Isso é uma falácia. E tal, acabei ICT, 12º. Não tenho grande média. Vou para a História. Vou para o que entrar. O que interessa é ter um canudo. Não é esse o objetivo que se deve ter em mente. Se escolhe um caminho fácil, a vida vai ser muito difícil. O importante é ter sempre em mente, e isso não se consegue sozinho, é preciso coletividade, e este termo é essencial, coletividade, que é, eu faço aquilo que eu sei e que sinto mais à vontade e que consigo aprender com os melhores, e as pessoas confiam naquilo que eu estou a fazer, assim como eu confio no que os outros estão a fazer. Ou seja, nós todos os dias tomamos por garantido a água potável que temos nas casas, a eletricidade funcionar, a internet, o sinal, o telemóvel. Nós temos isso, a defesa, o exército, etc. Nós temos isso tudo por garantido. Mas nós devíamos pensar, era algo do género. Se aquele ponto faz isto, se aquele ponto faz isto, se aquele ponto faz isto, o que é que eu posso fazer para contribuir para ainda evoluirmos mais? Isto é responsabilidade. Bare minimum. Bare minimum. Se gostas de escrever, escreve. Mas não escrevas coisas do género para copiar outros. Escreve coisas que realmente te impactam. E se não tens nada para escrever, então lê. Cresce. Percebe o que é que te rodeia. Não queiras criar, não queiras ser criador sem ter a criação em ti. Sem teres thick skin. Tu até podes ter talento, mas precisas de o trabalhar. E se vais para meios fáceis, em que ficam, o teu talento é brutal, mas não tens aquela força para evoluir ainda mais, vais ficar naquele average. Vais ser mais um. Por isso é que eu às vezes critico a perspectiva do voluntariado. Porque é do tipo, chega a um ponto em que estão-te a usar. Dão-te umas pancadinhas nas costas, dão-te elogios. Parabéns, fizeste um belo trabalho, aqui uma exposição, 5 estrelas. Pronto, tudo bem. E quem recebe o dinheiro?
tum, e o tu, olha, vais à vida. Pá, parabéns, pá, já temos aqui um apreço, pá, uma cadeia nas costas, pá, estás bem. Enfim, voltando aqui à parte da introversão. O introvertido compreende estas coisas todas. O introvertido vai captando, pode não pensar da mesma forma, mas vai captando, vai absorvendo informação e vai-se tentando, dado que é ser humano, é um animal social, vai-se adaptando e percebendo os padrões de ok, então, bem, se eu for do sexo feminino, se eu tiver uma idade compreendida entre os 16 e os 23, eu tenho o starter pack, digamos assim, para ser aceito na sociedade. Tenho de gostar de Harry Styles, de Taylor Swift, tenho de ter ido já a algum festival, tenho de conhecer pelo menos Billie Eilish e o Phineas e o Shawn Mendes e mais coisas assim. Tem de ser eco-friendly, pet-friendly, gatinhos, cãezinhos e outras coisas acabadas em inhos. Tem de ter uma imagem de perfil de When I was young, 5 years old, I am so old, oh my god. Tem de ver grande parte de Netflix, tem de consumir streaming, tem de ter LEDs no quarto, tipo bare minimum stuff. O que é que isto quer dizer? É a perspectiva de como é que nós subconscientemente percebemos que to fit in, I have to do this. Não tens de fazer nada disso, pá. Claro, se queres encaixar, tudo bem. Mas se tu queres ser o teu próprio eu, não podes estar a fazer essas porcarias. Se não é aquilo que te apraz. Por que vais ter LEDs? Tipo, não vale uma luz normal? Tipo, nós estamos a falar de sustentabilidade e etc. E tu vais pôr uma data de luzes à volta do quarto? Ou pela casa toda, ou na casa de banho, etc. Por que não tens uma lâmpada? Uma lâmpada LED está feito no IKEA, pá, super económico, eco-friendly. Os teus pais até agradecem por não estás a gastar tanta luz. A mim. Depois é a perspectiva de idolatração. Isto vem da perspectiva capitalista, tóxica, em que nós temos de espremer ao máximo os pais, pá, que têm bué de dinheiro, pá. Se calhar não têm dinheiro para pôr comida na mesa, mas vamos gastar aqui uma batelada nesta cena, meu. Porque agora querem o merchandising, agora querem os vinis, agora querem os CDs, agora querem as camisas, agora querem o concerto, agora querem o vídeo não sei quê, agora querem o vídeo não sei quantos de Harrods at Home e não sei quê. Bitch, please! Só estão a sugar. A sugar. E provavelmente o artista nunca vai saber que tu existes. Porque também grande parte do dinheiro não vai para o artista. Vai para a editora e para aí fora. So, don't meet your heroes. Vai estar completamente shut down. Shutter. Porque uma coisa é o que o showbiz te faz ver. Outra coisa é o que é a realidade. E, toda a gente gosta do artista, toda a gente gosta do ator, toda a gente gosta de não sei o quê, até que passado uns anos se vem a descobrir que fez as piores atrocidades possíveis. E aí já é tudo incrédulo. Ai meu Deus, não sei o quê. É a mesma coisa quando foi a Harry e Meghan. Ai não, coitados. Ai meu Deus. Ai pá, ela é muito forte sair da família real, etc. É pá, bem forte, mesmo ali. Ai, ele falou com a Oprah Winfrey. É pá, não, a Oprah Winfrey é bué, não sei o quê. E depois... Mas nesses pontos se vê a realidade de certas fações. Por exemplo, se nós formos ver os vídeos do Jay-Z e da Beyoncé, que vão ao Louvre e armam-se como se fosse a nova realeza do século XXI, a pensar que mandam frangos, e metem um pequeno quadro da rainha como sendo a Meghan. Eles estão para lá do mundo encantado da Lipolina. Estão para lá do mundo encantado. Porque o objetivo, em certas ações, é criar
uma espécie de máfia, uma espécie de, de individualização em que promove o seu estatuto e o seu nicho, a sua tribo, digamos assim. E isso é perigoso. Porque lá está, voltamos à dinâmica do capitalismo tóxico que, afinal, só quer é criar uma nova economia feudal em que, epá, I got the money, I got the power. As in Scarface. A cena é que o dinheiro não dá inteligência. Senão o Bill Gates e o Jeff Bezos e o Elon Musk eram os mais inteligentes do mundo. Ou então, noutra perspectiva, o Einstein, mais inteligente, era o mais rico. None of this happened. Por isso, yeah. Em última instância, o que nós precisamos é de ser humildes. E volto a pedir atenção. Se nós queremos realmente, e não queremos ser hipócritas, digamos assim, se nós queremos realmente salvar as pessoas do suicídio, etc., nós temos de desapegar-nos de nós. Principalmente aqueles que têm as condições todas. Que têm os papás que dão o carrinho, que têm os papás que dão a casinha, que têm os papás que a mamãe faz a comida, passa a roupa e não sei o quê, que dá tudo. E depois não têm dor nenhuma, não vão trabalhar a sério, não se põem a ir mais além, a sair da zona de conforto. E, por outro lado, indo a uma temática também muito triggering, é os subsídios. Se uma pessoa está a receber um subsídio, até pode ser de 300 euros, o que quer que seja, e não tem nenhuma, como é que se diz, nenhuma necessidade de estar ali a esforçar-se, não tem dinheiro a cair na conta, com mal, coisa, está bem, mas pronto, vai vivendo. De vez em quando vê o futebol, de vez em quando coisa, concerto ali, acolá, um partido político que fazem uma coisa, vamos comer, vamos dizer o zoar. A isso eu chamo praga. E podem chamar, mas isso é... Não. A preguiça é uma parte existente, uma condição humana. E se nós não somos treinados, se nós não somos educados para compreender, aprender, aplicar conhecimentos e sermos produtivos na sociedade, e se por outro lado a sociedade só quer não, sintam-se todos bem, olha, se não estás coisa, vamos dar aqui uma coisa. Não há pressão, não há o perigo, não há ali o abismo. E quem está nesse abismo, e quem não tem esses subsídios, não tem esses apoios, etc., sabe-se o que é que se faz? A única solução... Porque é tudo muito bonito. Nós queremos ajudar, assim. Mas se soubessem a realidade, até fugiam a 7 pés. Porque o peso que começa a acumular, como a raiz do problema não vai sendo resolvida, começa a acumular e fica um novelo. E não tem a ver só com dívidas. Não tem nada só a ver com a perspectiva financeira. Pode ter a ver com a perspectiva emocional. Pode ser a nível familiar, os pais, algo que não disse, algo que disse, algo que fez, algo que não fez. Pode ser os filhos, pode ser a mulher, pode ser uma amiga, um amigo, ou uma situação, uma guerra a nível mundial, a fome, a instabilidade social, a incongruência, a incapacidade do governo, da política de fazer as coisas que deve fazer e não faz, porque tem medo de perder os votantes. Enfim, o poder é uma esfera muito, muito complexa e requer tanto responsabilidade
quanto destreza, capacidade para execução. Okay? E quando as coisas não vão fazendo as suas partes, chegamos a um ponto em que as coisas boas começam a morrer. E quando começa a haver muito esta coisa, no que podemos ver dos anos anteriores, das épocas que se passaram, era revoluções. Hoje em dia nós estamos numa parsinómia, não sei se é esta a palavra certa, mas numa dormência, e não sei se isto vai continuar desta forma, em que as pessoas, morreu mais um, foi mais outro, não sei o quê, e há uma crise, há um despertar, mas as pessoas estão tão dormentes que voltam outra vez a cair para dentro. E não fazem nada. E em termos de Portugal, eu acredito que desde 1755 que estamos nesta dormência de ai não. Nós não temos o pensamento de grandeza, nós não temos a força, o ímpeto de fazer as coisas que são necessárias. E requer um empenho de todos. Todos são bem-vindos. Se todos vierem com o propósito de fazer o que é bem. Se houver sem julgamentos, se houver transparência, se houver perdão, se houver julgamento nas coisas que devem ser julgadas, perdão nas coisas que devem ser perdoadas, se houver entreajuda, as coisas conseguem avançar. Ninguém é perfeito. E é preciso perceber isso. Mas há aqui uma dinâmica. Há as pessoas que erraram crasso e estão a comprometer o país inteiro e o mundo. E há pessoas que tentam dar um pouco mais de si e depois são julgadas. Se nós, a nível social, fizéssemos uma revolução simples de deixar de utilizar as redes sociais, deixar de ver as notícias, etc., e começarmos a ler livros, pelo menos um livro por mês, eu garanto que até 2030 nós teríamos um novo iluminismo. Eu acredito piamente nisto. Um novo iluminismo podia crescer, tanto na Europa como na América, se desligássemos a sociedade, não é as big tech. As tech podem continuar a fazer as coisas que querem. Podem continuar a produzir o que quiserem. Mas se nós, como seres humanos, o povo, tivesse a destreza e se entreajudasse a dizer, não vou utilizar o telemóvel, não vou ter acesso a notícias, não vou ter acesso a redes sociais, e começasse a comunicar mais entre os outros, as coisas melhoravam. Porque há outra coisa essencial na parte das emoções. Hoje em dia nós temos dispositivos que permitem facilmente comunicar com as pessoas. Mas isso é um bloqueio enorme a coisas como a intuação, a coisas como, e essencialmente, as hormonas que se passam. Muitas conversas, e eu acho que grande parte das conversas deve ser pessoa a pessoa, frente a frente, cara a cara. Porque nós podemos olhar olhos nos olhos quando estamos a falar e ver que algo está mal. E podemos ver a emoção da pessoa a mudar. E nós podemos ver, sentir o que é que a pessoa está a dizer se olharmos olhos nos olhos e se estivermos ali a conversar. Porque a voz vai tremer. Porque ali não tem nenhuma escapatória. Enquanto estamos no telemóvel, estamos a falar, podemos tapar o microfone e estar a chorar ou coisa assim, ou poder fazer outra coisa, etc. E estar na mesma
espiral depressiva. Mas se nós estivermos frente a frente, isso não acontece. Porque não vamos deixar que aconteça. Porque nós vamos estar ali. E às vezes a maior e melhor cura pode ser um abraço ou um beijo. Só isso. Pá, todas as discussões se podiam curar com isso. Principalmente aquelas mais relacionais, amorosas e não sei o quê. Pá, podem um ter razão, outro não ter, etc. Mas façam uma coisa. Perguntem. Gostam um do outro? Ok, então dêem um abraço. E em silêncio, pá, durante 5 minutos permaneçam abraçados. 5 minutos, vai parecer 1 hora. Mas fiquem ali. Sintam os aromas, sintam os cheiros, sintam as emoções, sintam o bater do coração, sintam o calor. Esqueçam. Não interessa quem é que tem razão. Se já está feito, está feito. Agora só existe uma opção. Ou aprendem e perdoam, ou não aprendem e seguem em frente. E abraçam outra pessoa, um amigo ou uma amiga, pá, choram, puxam as emoções todas, deixam desabar tudo, deixam tranquilo e depois reerguem. Com calma, sem pressas. O comboio não vai embora. A hora já está marcada. Com calma, aproveita. Agora, isto é o que eu acho de essencial na perspectiva de comprime, percebam, principalmente nos introvertidos, o que é que se passa. E há muitas pessoas que são nem introvertidos nem extrovertidos, são ambivertidos, são ambiverts, que é uma mistura, e depende das situações, depende dos momentos, das fases da vida e etc. Mas é preciso investir todos os dias, ou pelo menos todos os dias é difícil, a não ser que seja um casal, mas todas as semanas ou todos os meses, pelo menos uma vez por mês, pá, vão dar um passeio, vão ver esses amigos, vão fazer uma caminhada, vão até à serra, vão até ao museu ou ao palácio, etc. e conversem. Até pode ser longe do pessoal, levam uns sumos, umas águas, qualquer coisa. Vão à pesca, por exemplo, vão à pesca. Pá, enquanto estão a pescar, estão a conversar. Porquê é que hoje em dia nós precisamos tanto de psicoterapia? Porque nós não conversamos com ninguém. Nós temos conversas de treta nos telemóveis e não conversamos profundamente com ninguém. Eu só consigo ter esta conversa porque já venho a treinar há muito tempo ter estas conversas comigo. Eu agora, neste momento, estou a tentar fazer uma conversa em que estou a falar contigo. Mas provavelmente estão milhões de pessoas a ouvir isto e estão a perceber, epá, realmente, esta conversa já foi por tanto lado, por tanta coisa, mas há pontos que eu percebo, há pontos aqui que tocam na ferida, que eu percebo o que é que está a ser dito, que eu sinto isso. Ok? E é esta noção que nós temos, estas barreiras que nós temos de quebrar para termos confiança uns com os outros. Nós estamos tão enclausurados nesta coisa que nós deixamos acumular aqui e arrebenta por dentro. O nosso cérebro não é daço. Mesmo para os almirantes, para o exército, não sei quem, não sei mais, consegue-se esta destreza, não é solo. É vendo outras pessoas, é ganhando outras óticas sobre as várias temáticas, lendo livros e vivendo a vida numa perspectiva de postura positiva. E para mim não há outro pensador mais interessante nestas dinâmicas que o Jorge Agostinho da Silva. É das pessoas mais densas e mais interessantes de escutar
que até conseguia, tendo sido ele um preso da ditadura, ele dizer que a ditadura pode ser uma coisa boa ou uma coisa má. E ele dá um exemplo excelente do gesso. O rapaz que parte a perna, se é aplicado o gesso faz uma coisa boa. Une o osso. Se o rapaz está bem da perna e mete gesso, o que é que faz? A perna não cresce. Está a fazer uma coisa má. Por outro lado, fala que grandes situações que aconteceram da República, da ditadura e etc. foram tudo cópias que Portugal fez do que estava a passar lá fora. Foi Portugal deixar de ser ele próprio e a querer copiar o que vinha de lá de fora. Mas ele não se definia como monárquico. Nada a ver. Nada a ver. Por isso é interessante esta flexibilidade, esta dinâmica, esta percepção de conceitos, porque nós não devemos levar as coisas ao extremo. Nós devemos levar um bocadinho de cada e dizer, não, isto é bom. Olha, isto aqui é útil. Olha, isto é... Nós devemos olhar para o capitalismo e dizer, ok, há aqui coisas boas que podemos tirar. Devemos olhar para o comunismo e para o marxismo. Olha, há aqui coisas boas que podemos tirar. Devemos olhar para várias partes e ver o que é que melhor nos servem. Nós devemos olhar também para o liberalismo e ver, olha, na perspectiva criativa, se nós tivermos um ambiente em que, numa fase, nós damos liberdade para fazer várias coisas, fora das regras, ótimo, perfeito. Isso dá mais liberdade, conseguimos expandir-nos. Mas, depois, nós temos de voltar à regra. Porquê? Em última instância, a disciplina é que vai fazer o compounding effect. É que vai garantir a consistência dos resultados. Vão sendo mais e melhores. É bocadinho, grão a grão, antes a galinha ao papo. Mas, para dar depois alguns saltos para lá, alguns saltos maiores, nós temos de inovar, de ser um bocado disruptivos. Mas não sempre. É só um bocadinho. E então aí temos a liberdade. E aí damos saltos. Damos os saltos, depois voltamos à mesma coisa, etc. É o mesmo estilo. É isto que nós devemos ter presentes. Por isso, o que eu gostaria que passasse como mensagem é que a saúde mental é realmente um problema forte em Portugal, e não só, no mundo inteiro, e perde-se grandes pessoas, e nós estamos a perder pessoas, ok, que nós conhecemos, atores, etc. Mas quantos jovens, quantos adultos, quantos idosos nós perdemos que têm grande capacidade e nós nunca tivemos a oportunidade de os ver a brilhar tanto. Que se calhar até tinham visões e perspectivas para auxiliar a sociedade a resolver problemas gigantescos, mas que, como a sociedade, esta ditadura social, digamos assim, fez tanta pressão que os esmagou. Ok? Devemos digerir bem isto e pensar, refletir as formas como nós agimos na sociedade, sermos mais cuidadosos, logo desde o início, na nossa casa. Os cuidados que nós temos, o limpar a casa, o cuidar a casa, o fazer a cama, o lavar a roupa, ser briosos, ter brio. Ter brio. Olharmos para as ruas e se estão sujas e se cheiram a urina, lavar e pôr avisos para não fazerem aquilo. E se alguém fizer, não tenham problema em dar-lhes um atesto. Eu não vou dizer do quê, mas um atesto. E, por favor, se há
leis, apliquem. É preciso ser coercivo. É preciso punir o que está de errado e premiar o que está de certo. Ok? A partir do momento em que nós fazemos isso, em que nós olhamos mais para nós próprios, tentamos descobrir quem nós realmente somos, não temos medo disso, deixamos as notícias e a modinha do dia e começamos a olhar para os nossos filhos e a tentar compreender o que é que realmente há ali naquele ser que nós ainda não conhecemos e o que é que aquele ser quer ser, em vez de estarmos a sair com os miúdos e a estarmos todos no telemóvel, não, conversar. Uma coisa simples. Olha, esta conversa vai quebrar o gelo de imediato. Se forem para aí dos 12, 14 até aos 25, para aí, ou até mais vezes ainda. Se forem humildes, se disserem algo do género, filhos, quero ter uma conversa com vocês, eu vim aqui a este restaurante, ou vim aqui a este espaço, um beira-mar, ou na serra, etc. Porque eu queria ter uma conversa com vocês. E estão numa mesa de piquenique, ou coisa assim. Natureza, um ambiente, livre, natural, honesto, transparente. As is. Pode ser o pai ou a mãe, ou quer que seja, até o tio ou a tia, ou quem quer que seja. Até pode ser os filhos a dizer aos próprios pais. O objetivo é nutrir a humildade. E depois, claro, é preciso a maturidade dos lados, mas com humildade se vai puxando, digamos assim. Eu quero-vos dizer que errei. Quero dizer que não sou perfeito e às vezes sou rabugento, tenho a mania, etc. E às vezes peso demasiado em vocês, puxo demasiado por vocês. E eu só vos quero dizer uma coisa. É que vocês são a coisa mais importante. Que é para mim, que é para a mulher, para o marido, para o pai, para a mãe, whatever. Vocês são a coisa mais importante. Eu lembro-me de quando ainda era jovem e eu queria constituir a minha família e eu não sabia se isso ia acontecer. Encontrar a vossa mãe foi dos momentos mais importantes da minha vida. Foi difícil a escolha e eu assumo, havia melhores candidatos a ela do que eu. Havia garanhões, coisas mesmo. Mas foi o sacrifício, foi o empenho que eu coloquei, o sacrifício que a vossa mãe fez, e o empenho que ela colocou e o sacrifício que eu fiz, que permitiu que houvesse da nossa relação o fruto que foram vocês. E tudo o que temos vindo a construir. Não temos muito, mas temos o essencial. Vocês estão numa escola, vocês têm comida. Eu gostaria de estar mais presente para vos ensinar, mas há coisas que com a idade já não temos tanta destreza, já não temos tanta paciência ou capacidade para explicar. Mas se há coisa que eu posso explicar é que na vida nada é predeterminado. Na vida ninguém tem 100% de razão. E grande parte do desafio é vocês conhecerem-se bem o suficiente a vocês próprios, de forma também a perceber quem vos rodeia e quem vos quer bem. E se vocês conseguirem fazer isso, quando nós não estivermos cá, daqui a uns anos, vocês vão ter a vossa liberdade e a vossa capacidade para fazer a vida normal, digamos assim. Para vocês atingirem os vossos objetivos, serem felizes, etc. Até lá, só
Agora, com esta idade, nós vamos sentindo falta das aulas que tínhamos, do dia-a-dia, da liberdade, do tempo livre que tínhamos. Mas estas coisas vão-se diminuindo. E quando vocês acabam o secundário, um terço da vida que vocês passam connosco, com os vossos pais, já passou. Só tem mais 2 terços. E agora que não tenho pais e etc., eu sente-se mais a falta deles e como certas conversas e como certas coisas que eles faziam e diziam, agora faz mais sentido. E eu só quero que vocês se lembrem de momentos como estes. Eu quero vos levar a vários sítios, etc. Mas eu quero que vocês sintam presente, sintam isto como memória, porque quando eu não estiver cá, pelo menos está a mensagem. E a mensagem passa todo o carinho, todo o amor, toda a atenção que eu coloco em vocês. Eu posso não me expressar da melhor forma, sem dúvida, e vocês podem não ir de encontro aos princípios que eu defendo, às formas de pensar, aos ideais que eu tenho, mas fugir dos problemas nunca nos trazem as melhores soluções. Nós temos de enfrentar e perceber que a vida é difícil, que há coisas que a condição humana é frágil, mas uma coisa eu sei: tudo o que deu sacrifício a obter, deu mais gosto de receber. E isso é no amor, no trabalho, na educação, na relação com vocês, filhos, e com a sociedade em geral. Se houver conversas deste tipo, há um novo mundo de consciência que surge para os miúdos. E até pode não surgir da primeira vez, mas mais tarde voltou a ter essa conversa. Puxem pela filosofia, puxem pelo cérebro, puxem pela emoção. Puxem para compreender o que é que está ali naquela pessoa. Porque, embora sejam os vossos filhos, embora sejam os vossos pais, etc., claro que, pronto, há pessoas que são tiranas, há pessoas que já levaram tanto ou nasceram emproadas que, pronto, têm personalidades e traços que são, pronto. Mas a partir do momento em que há uma maturidade para arrefecer, para perceber, ok, vamos lá ser humildes, muita coisa pode melhorar. Muita coisa. E espero que este áudio tenha ajudado, espero que tenha oferecido aqui uma nova forma de olhar para estes temas. Eu não diria, se vocês estão numa situação de não sei o que mais, liguem para a linha de apoio, não sei o quê. Não. O introvertido não vai ligar. O introvertido não vai fazer nada disso. O introvertido não está na sua bolha. Percebam isso. É bolha. A bolha não vai coisa. A única forma de interagir é de um modo. É qualquer uma das pessoas, quer introvertido ou extrovertido, falar com outra pessoa, mandar uma mensagem: olá, já não falamos há muito tempo. Gostaria de dizer olá, está tudo bem, como é que estás, etc. E just don't make it awkward. Não usem judgment. Se a pessoa está de férias, está de férias. Se a pessoa está desempregada, está desempregada. Se a pessoa está a trabalhar no McDonald's, está a trabalhar no McDonald's. Se a pessoa está a trabalhar num bar, está a trabalhar num bar. Simplesmente ouçam. E coloquem perguntas. Se não colocam perguntas, vai ser muito complicado. E se não o escutam, vai ser muito complicado. E isto tem de ser em duas direções, bidirecional.
que é que eu quero dizer com isto? Há pessoas que são bem introvertidas, mas que gostam de responder a perguntas. Não gostam de colocar perguntas, só gostam de as receber. Porque ainda não têm confiança para colocar perguntas. Não sabem se podem colocar perguntas. Não quer dizer que não vos liguem nenhuma. Também pode ser, mas vamos pensar no positivo, tá? Enquanto responderem, coloquem perguntas. Não overpressure. Não tentem colocar muitas perguntas de logo uma vez. Um dia de cada vez. Uma pergunta. Podem começar com uma pergunta à noite, antes de irem se deitar e por aí fora. Antes de irem lavar os dentes e por aí fora. Mandam uma pergunta. Então, como é o dia hoje? E na manhã seguinte vão responder. Ou seja, na manhã seguinte já têm uma resposta. Na manhã seguinte mandam outra coisa. Boa, bom saber, então. E, olha, por exemplo, podem utilizar uma técnica que é mirroring, espelhamento. Se vocês não souberem, se não tiverem nenhuma pergunta mais a fazer, questionem aquilo que foi dito. Utilizando 3 palavras. Por exemplo, está tudo bem, tenho andado aqui com bastante trabalho. Por exemplo, bastante trabalho? Ponto de interrogação. Claro que isto pode surgir de forma da intuação, pode ser assim um bocadinho... bastante trabalho, mas não trabalho assim tanto, pá. Pode sair assim um bocado estranho. Mas bastante trabalho, ponto de interrogação. Então, o que se passa? Já dá aqui uma maior empatia. E depois é deixar a conversa... porque estamos a ter aqui um evento novo, ou estamos a preparar uma reunião. Preparar uma reunião? Isto é espelhamento. Sim, porque vem um novo cliente e tal. E por acaso isto está-me a dar um stress, porque já não durmo lá muito bem há uma semana, não sei o quê. E aí é que estão a entrar no âmago do introvertido. E depois dessa parte vão perceber que, ainda por cima, estou a dormir mal já há uma semana e ainda tive uma discussão com a minha namorada e não sei o quê. Pronto, já conhece. Então, porque... estávamos numa festa lá da empresa e houve umas fotos em que uma miúda estava muito perto de mim, não sei o quê, houve uma foto em que ela estava a dar-me um beijo na bochecha. Eu também no momento eu disse logo, não faças isso, que eu tenho namorada, não sei o quê, e ela não gosta disso, não sei o quê. Mas, pronto, a imagem passou e tal, e ela ficou com ciúmes, não sei o quê. E aqui se consegue começar a ter uma dinâmica, uma conversa, e consegue, olha, tal e qual como me disseste a mim, olha, podes fazer um print desta conversa, manda à tua namorada. Se quiseres, eu até posso falar com vocês, estamos os 3, e digo o quanto te conheço há bastante tempo, e que sei que para ti não há coisa mais importante como uma boa relação, e principalmente a nível amoroso, e que não ias trair. Não és pessoa de trair, digamos assim. E eu digo isso, e ela vai compreender, e ela vai até dizer, não, I trust this. E há aqui uma confiança. Todo o problema tem solução. E é nestas conversas que se vai a coisa. Porque depois pode acontecer uma situação mais complicada do trabalho ou até a nível familiar, e que ainda pode piorar mais a situação da relação amorosa, que é quando se precisa mais de uma relação amorosa, é quando há mais instabilidade. E se começa a perder tudo, se o trabalho começa a correr mal, se a família está weird, e se a nível de relação amorosa catastrófico, a pessoa começa depois a ter problemas de alimentação, para além do sono, depois já até pode perder o trabalho, depois já há falta de dinheiro. You see where this goes, right? Por isso é preciso diariamente conversarem, mandarem mensagem. Não têm de falar com todas as pessoas do mundo. Falem com a vossa comunidade. Falem com os vossos amigos. Provavelmente algum amigo quer arranjar um trabalho ou está a querer chegar a um certo ponto e já está tão desmotivado que não consegue chegar a um ponto. Ajudem. Falem, conversem, entrem e ajudem. Se forem ver as maiores comunidades hoje em dia, conseguem ter grande progressão
grande evolução, grande produtividade e por aí fora, porque se entreajudam. Novamente, o sentido de coletividade. E pronto, não vou expandir mais porque este áudio já está grande o suficiente. Espero que tenham gostado, espero que tenha sido eye-opening e Luís Alegria, descansa em paz e que a tua ida prematura possa ser uma vela, uma luz que elucide várias pessoas neste mundo. Obrigado.